Olá, começando mais um Diário Talks, eu sou o Gabriel Vital, editor de web do Diário da Região. Hoje estou acompanhado da repórter Josiane Teixeira, da Editoria de Cidades, e a gente recebe aqui o coronel Fábio Rogério Cândido, comandante da Polícia Militar na região de Rio Preto, né, comandante do CPI 5. Coronel, agradeço a participação do senhor nesse podcast. E para a gente já começar a nossa conversa, eu queria retomar um pouquinho da história do senhor à frente do CPI 5, né, porque o senhor foi nomeado pela primeira vez em 2020, ainda na gestão do ex-governador João Dória, e agora volta ao comando do CPI 5 numa nova gestão do governador Tarcísio de Freitas. O senhor sente alguma diferença entre as gestões do governo do estado no comando da Polícia Militar? Bom, primeiramente, Gabriel, Josiane, muito obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui prestando esses esclarecimentos. Eu acho que isso é muito importante pelo grande trabalho, né, que o grupo Diário da Região presta a toda a nossa região. Realmente, no momento atual, Gabriel, eu me sinto muito mais confortável, né? Mais confortável por quê? Porque quando eu saí do comando aqui do CPI 5, isso foi veiculado por vocês e por toda a imprensa, foi justamente por conta de um desalinhamento em relação às políticas de segurança que o anterior governo queria implementar. Então, na verdade, é isso. No momento atual, eu me sinto muito mais confortável. Por quê? Porque eu tive a oportunidade de fazer parte do grupo, né, que auxiliou o atual governador Tarcísio de Freitas na elaboração das suas propostas no campo da segurança pública de maneira geral. Então, praticamente aquilo que o atual governador Tarcísio, assim como o secretário de Segurança Pública, que é o capitão Derrite, as políticas que estão sendo pensadas para São Paulo de segurança pública, essas sim, eu estou absolutamente alinhado, não só pelo dever funcional de estar alinhados, mas pela questão técnica, por ser também um estudioso das questões ligadas à segurança pública. Coronel, o senhor, como um coronel da ativa, fez um caminho até bastante inédito, assim, pelo menos aqui na nossa região, de sair do comando da Polícia Militar, disputar uma eleição. O senhor foi candidato a deputado estadual pelo PL, né, foi muito bem votado, teve quase 40 mil votos, né, 38.463, e em um movimento muito raro, voltou ao comando, né? Como que foi essa volta, né? O que o senhor sentiu nessa volta após passar por todo esse processo eleitoral? Olha, eu vejo com naturalidade, né? Primeiro porque as minhas raízes, né, estão aqui em Rio Preto, né? Eu sou natural de São José do Rio Preto. Na atualidade também eu sou o único coronel da Polícia Militar, portanto, que é nascido aqui na região, que já tinha uma experiência de ter feito um comando na Polícia Militar aqui na região, e por esse próprio alinhamento, né, com as políticas de segurança do atual governo, né, houve esse movimento de retorno aqui para a nossa região, alinhado que estou, né, com o governador do estado nas suas políticas de segurança e com o secretário de Segurança Pública, né? Então, esse movimento, na verdade, é de uma retomada daqueles projetos que nós já tínhamos quando eu assumi o comando do CPI em 2020, para que a gente dê continuidade naquilo que se entende como melhor para a população da região de São José do Rio Preto. Comandante, o cargo que o senhor ocupa é um cargo também político, porque o senhor tem que lidar com muitas questões administrativas, inclusive também em reuniões políticas com prefeituras aqui da nossa região. Soma-se a essa experiência do senhor, essa vivência também na campanha eleitoral. Que experiência que o senhor traz da campanha para a sua gestão como comandante? O senhor acha que isso pode te atrapalhar em alguma relação ou te ajudar na tomada de decisões? Primeiramente, eu quero deixar bem claro que o meu retorno para o comando do CPI 5, ele foi um retorno no que se refere à minha capacidade de comandante de polícia. Então, o foco meu é absolutamente institucional nesse momento que eu continuo como oficial da ativa da Polícia Militar. Nem a legislação, nem a Constituição Federal permitiria que fosse diferente, né? Como comandante, como oficial da Polícia Militar, inclusive eu não posso ter filiação partidária, né? Então o nosso retorno para cá foi para fazer um trabalho institucional em prol da comunidade, retomar os bons projetos, né, que a gente entende que pode levar a uma condição de segurança pública ainda mais eficiente para a população. E o que agregou para mim esse período aí da
da campanha, né, foi conhecer melhor a realidade das pessoas, né? Eu tive uma oportunidade ímpar de estar conversando com as pessoas a todo momento. Isso nos engrandece muito porque a gente passa a ter um raio-x, né? A gente passa a ter a consciência da real necessidade das pessoas. E até revelo algo novo aqui, né, em primeira mão, algo que eu vi fora do Brasil, inclusive, que é um novo formato de policiamento que leva em conta não só as informações registradas nos boletins de ocorrência da Polícia Militar, mas também aquelas informações que o cidadão passa para a polícia, né, que o sistema de câmeras passa para a polícia, o que a gente chama de policiamento preditivo. Então, o que nós estamos tentando implementar nesse momento na região é justamente obtendo informações dos olhos da população, que são os olhos da polícia, aliado aos nossos bancos de dados, aliado, inclusive, ao nosso policiamento inteligente, que nós já fazemos aqui na região, evitar com que o crime aconteça. Então, essa experiência de ouvir o cidadão de bem, né, que nos traz informações, muitas vezes privilegiadas, né, cirúrgicas até, de quem é o criminoso da região, de quais são as pessoas que realmente não têm boas intenções, vamos dizer assim, a polícia ficar com um foco voltado a essas situações, isso vai fazer com que a Polícia Militar da região, tenha convicção disso, seja mais eficiente. Coronel, pegando um gancho nisso que o senhor falou, eu tinha até uma pergunta que eu ia deixar para o final, vou adiantar ela agora. Existe um programa, uma plataforma, na verdade, desenvolvida pelo governo federal e que agora, recentemente, foi autorizada pelo governador Tarcísio para ser implementada no estado de São Paulo, que é o Córtex, né? Que basicamente é isso que o senhor falou, uma série de câmeras espalhadas pela cidade que vão identificar carros roubados e até monitorar até mesmo o comportamento de pessoas consideradas suspeitas, né? Eu queria saber, primeiro, né, em que pé que está a implantação desse tipo de plataforma aqui na nossa região, mas também levantar um debate que foi levantado na cidade de São Paulo, né, teve uma iniciativa da própria prefeitura de implantar um sistema parecido e que houve até uma reação por parte de movimentos sociais de que esse programa, a plataforma mesmo, teria algumas características até racistas por identificar e monitorar suspeitos pela cor, né? Então, eu gostaria de ouvir a visão do senhor sobre esse programa e também saber como que está aqui na nossa região. Primeiramente, eu acho que é uma iniciativa muito importante, né? Tanto o Córtex como os sistemas que nós já utilizamos aqui, o Detecta, por exemplo, e trazendo uma outra novidade, né? Os senhores já até veicularam isso, né? Pelo Diário da Região. É um projeto que nós iniciamos aí, quando eu era comandante aqui do Batalhão de Rio Preto, 17º BPMI, nós auxiliamos até a montagem aí de um novo sistema de cidade inteligente aqui para Rio Preto, que inclusive eu tive a grata satisfação de estar com o prefeito Edinho recentemente, ele me afiançou que já estava até na fase de licitação. Todas essas informações, tanto as trazidas pelo Córtex, quanto as trazidas pelo Detecta, mais esse projeto de cidade inteligente que está sendo colocado aqui na região de Rio Preto, não só em Rio Preto, mas pretende até expandir isso para a região metropolitana de Rio Preto. Todas essas informações, Gabriel, eu vejo como muito importantes e vão ao encontro do que a sociedade almeja, porque eu dou um exemplo aqui, ninguém gosta, na verdade, de ser abordado pela polícia, né? O cidadão, quando é parado pela polícia, eu acredito, e nós temos mensurado isso, as pessoas não gostam de parar aquilo que está fazendo. Eu estou indo para o mercado, estou levando meu filho para a escola, eu estou indo prestar uma assistência para os meus pais, enfim. O fato de ser abordado para a polícia não é algo que traz muita satisfação para o cidadão. Esses sistemas, eles vão permitir que a polícia aborde quem tem que ser abordado. Focando quem? O criminoso. Então, ao invés de trazer algum aspecto negativo para a comunidade, eu entendo que vai trazer aspectos positivos, né? Então, na medida que você tem a imagem, por exemplo, de um indivíduo, aí, de um criminoso, que ele fez um roubo no estabelecimento comercial, se evadiu com um veículo com tais características. Isso foi filmado, chegou ao conhecimento imediato da polícia. A partir desse momento,
nós já temos dados suficientes para abordar aquele veículo específico com aquela placa. Então eu não vou sair abordando, por exemplo, se foi um Vectra preto, eu não vou precisar parar todos os veículos Vectra preto, gastando uma energia desnecessária da polícia, ainda, de certa forma, alterando o cotidiano das pessoas. Eu vou naquele Vectra preto, com aquelas características, às vezes tem uma roda diferente, às vezes tem um vidro, né, que tem lá o número do chassi, a gente consegue puxar o número do chassi que está ali impregnado, né, no para-brisa do veículo. Então, essas informações para a polícia vai permitir com que a gente tenha uma ação muito mais cirúrgica, muito mais inteligente e trazendo uma segurança maior para o cidadão. Né? Porque toda vez, né, imagino vocês se colocando na situação do policial. Voltando ao exemplo que eu dei, um Vectra preto com 2 indivíduos praticaram um roubo. Todos os Vectras pretos que estiverem transitando, o policial vai querer abordar. E ele não vai abordar numa abordagem simples. Ele vai ter que se precaver, porque os indivíduos estão armados e tudo mais. Sim. Então isso pode até soar para o cidadão de bem como até uma atitude mais agressiva do policial. Isso deixa de acontecer quando nós temos essas informações mais assertivas. Então, essa é uma explicação, acho, bastante lógica, né? Uhum. E que, na verdade, o que se pretende é aperfeiçoar o trabalho da polícia e não outra coisa, né? Prejudicar uma pessoa, quer seja por raça, por gênero ou qualquer outra discriminação que se imagine. Fazer um trabalho mais preciso, mais focado. Exatamente. Mesmo, né? Comandante, o senhor falou que durante a sua campanha eleitoral, uma das grandes vantagens foi conhecer, de fato, as mazelas da população. A Rio Preto tem um comitê de políticas públicas para discutir as questões relativas aos moradores de rua e a Polícia Militar está diretamente envolvida nessas discussões. Durante o afastamento do senhor do comando do policiamento, o Coronel Carlos Henrique Forner fez uma incursão no Pontilhão, junto a equipes especializadas, acompanhado do juiz Evandro Pelarim, para conhecer, de fato, quem são esses moradores de rua, as histórias deles. O senhor já fez um trabalho parecido? Pretende fazer? Pretende conhecer mais de perto também esse grupo que se concentra ali, principalmente na região central da cidade? Josiane, eu falo com tranquilidade porque eu sou uma pessoa de Rio Preto, eu comandava o policiamento de Rio Preto. Então, eu não sou uma pessoa de fora que precisa conhecer a realidade de Rio Preto. Eu já conheço a realidade, né? Tanto que nós já participamos de 4 reuniões com esse grupo, a última, inclusive, no gabinete do prefeito, na última segunda-feira, onde nós estamos cada vez mais apurando, né? O que cada instituição tem de responsabilidade nessa questão. Diga-se que é um problema multifatorial, é um problema multi-agências, não é um problema só da Polícia Militar, mas eu tenho colocado a Polícia Militar como um dos grandes protagonistas para ajudar a resolver esse problema, né? Felizmente ou infelizmente, né, nós envergamos a bandeira do Estado, nós somos a classe de agentes públicos que está mais presente nas ruas e nós não podemos nos abster de estarmos nessa frente, entre aspas, né, de batalha para minimizar essa questão. Então hoje nós já adotamos uma série de medidas, né, que já tem demonstrado em 1 mês e pouco, né, resultados positivos, né? O número de prisões em flagrante do traficante, por exemplo, de traficantes na área central, né, já aumentaram acentuadamente. A gente tem que reconhecer que, embora a maior parte dos cidadãos que estão em situação de rua, eles muitas vezes são vítimas também do tráfico de drogas e não propriamente criminosos. Então, primeiro, nós estamos fazendo o trabalho próprio de polícia, que é prender o criminoso, e nesse ponto o criminoso, via de regra, é o traficante, ou o receptador daqueles produtos, né, que infelizmente alguns moradores em situação de rua acabam, né, se assenhorando aí de forma, às vezes até violenta, um celular, né, fios. Essa noite nós prendemos, tivemos flagrante por furto de fios, tivemos flagrante de um pequeno roubo, né, praticados até por pessoas que habitam a região central, mas que certamente venderiam esses produtos para um terceiro. E esse terceiro, me desculpem, né, mas é um cidadão pernicioso para a sociedade. Ele não pode receber de uma pessoa ali em situação de rua que sabe, né, que ele sabe que precisa daquele determinado valor para comprar droga, e pagar um valor infinitamente abaixo do comércio. Esse cidadão não está praticando a cidadania na sua expressão da palavra. Então nós estamos já monitorando o centro, nós já aumentamos o número de prisões de traficantes. Eu me recordo até recentemente, nós temos um grupo de vizinhança solidária
na região central, que nós reativamos de forma mais assídua, né? Colocamos um tenente para cuidar só da região central de Rio Preto, um oficial da Polícia Militar que recebe essas informações, e dia desses até eu falo a respeito de um aspecto positivo do trabalho da polícia. Eu recebi uma imagem, um pequeno vídeo de pessoas traficando próximo a uma banca de jornal, na região central, na praça. Quando chegou para mim a imagem, logo em seguida já chegou o registro da prisão daquele traficante, para ver como isso funciona. Então a polícia tem feito sim o seu papel, nós estamos tentando melhorar, né, a condição de segurança do centro, mas a gente tem que dar a mão à palmatória e dizer que outros órgãos, né, têm que gravitar, né, para resolver essas questões. Isso foi tratado na última reunião com o prefeito Edinho Araújo, que tem a absoluta vontade também de fazer com que os órgãos públicos criem realmente essa interface para poder minimizar esse problema. Então, a assistência social, a saúde, a guarda municipal, a polícia militar, no nosso caso, enfim, todos os players aí que devem atuar nesse tipo de problema estão sendo acionados e a coisa já está realmente melhorando. Eu dei uma passada hoje cedo pela região do Calçadão, a gente já vê nitidamente, né, que o calçadão está limpo, né, que está tendo patrulhamento, que as pessoas estão transitando com mais tranquilidade, né? E em breve aí nós vamos adotar algumas outras medidas, né, de cunho de inteligência policial, que nós vamos dar ainda uma segurança melhor ali na área central. Hoje nós vemos lá a cavalaria fazendo patrulhamento na área central, o canil inclusive com cães que fazem o farejo de droga, enfim, aquilo que está sendo possível de ser feito pela parte da Polícia Militar, nós estamos aí no nosso limite operacional para ajudar a população. Coronel, claro que a Polícia Militar ela vai focar mais na raiz do problema, que é justamente o tráfico de drogas, mas como que o senhor vê essa iniciativa agora da Câmara de Rio Preto de aprovar o projeto que permite a internação involuntária dos dependentes químicos, que são justamente as vítimas desse problema, né? Eles são tão vítimas quanto a população que vive ali no centro, que trabalha ali no centro. Como que o senhor vê isso, né? E como que a polícia vai atuar de alguma forma nessa, se for aprovado esse projeto, né, pelo prefeito Edinho Araújo, para a internação involuntária? Na verdade, esse projeto ele só vem a reforçar aquilo que a legislação já permite, né, no momento atual, né? Então, eu vejo a questão da internação compulsória como uma exceção excepcionalíssima, né? Eu acho que tem que ser realmente naqueles casos em que aquela pessoa que está lá em situação de rua, ele já não saiba mais gerir a sua própria vida. Na verdade, a droga, e se estuda isso, né, a droga chega a um ponto, o indivíduo lá que é adicto à droga, que ele já tem as suas próprias reações ali dos neurônios que já não são normais. Ele praticamente já se tornou uma pessoa que tem problemas mentais por conta do consumo da droga. Então, por questões até de segurança dessa própria pessoa, né, por vezes se chega a uma medida extremada, que é a internação compulsória, que não deve ser a regra. A regra, na nossa ótica, realmente tem que ser aquela abordagem social, né, o convencimento, para que aquela pessoa que ainda tem um discernimento mental relativamente normal, ele caia em consciência de que ele precisa sair daquela situação, não só por problema de droga ilícita, né, mas nós temos muitos ali que se utilizam de álcool, né, até de outras substâncias, aí cola de sapateiro, tem de tudo, né, para se entorpecer ali por conta de uma situação de absoluto abandono da família, por vezes, né, ou até por opção. A gente tem algumas pessoas que moram também no nosso calçadão que adotam a via pública como opção de vida, né? São pessoas até muitas vezes esclarecidas que adotaram aquilo como opção de vida. E nós temos que respeitar o direito de liberdade, de ir e vir das pessoas. Então, eu acho que precisa de uma abordagem específica para cada um desses grupos, né? A polícia entra onde nessa situação? A polícia, por estar diuturnamente nas ruas, e agora nós fizemos até um trabalho de destinar policiais específicos para a área central, né? Porque esse policial que vai trabalhar, é princípio básico de polícia comunitária até, para que ele conheça as pessoas que estão em situação de rua, para que ele saiba quais são as pessoas que vêm para o centro, na verdade, para vender drogas e nem são pessoas que estão ali numa situação
de penúria, são pessoas que vêm realmente para se aproveitar da fragilidade dessas vítimas, vamos dizer assim, e vender droga, né? Então, esses policiais que estão com destinação especificamente ao centro, eles já estão muito bem orientados, inclusive pela Defensoria Pública, de como deve ser essa abordagem de cunho mais social, para poder dialogar, né, com essas pessoas e às vezes até ajudar nesse convencimento de que a única possibilidade, né, de que ele saia, né, daquela situação é realmente uma internação voluntária, uma assistência médica, né, ou às vezes até uma assistência social. Vou dar alguns exemplos, né? Por vezes a polícia aborda uma pessoa que está na rua, aí no calçadão de Rio Preto, e ela é de outra cidade, ela quer ir embora, né? E é isso que nós conversávamos na última reunião com o prefeito. O policial abordou e falou, olha, a única coisa que eu quero é voltar para a minha cidade, né? Hoje a prefeitura já tem dado o aparato, né, para que sejam concedidas as passagens sociais. O policial vai lá, existe um ponto estabelecido onde a assistência social vai prestar esse auxílio, né, se emite a passagem para esse cidadão, se acompanha ele até o ponto lá do ônibus que ele vai embarcar, e essa pessoa volta atendendo uma ansiedade dessa pessoa. Nós não tínhamos muita interlocução, né, entre o Estado, a parte da assistência social, a polícia. Isso agora já está acontecendo, né? A gente tem problemas ainda que a gente está tentando resolver. A pessoa, olha, eu quero, num arrepio de consciência, né, uma pessoa que é drogada, ou mesmo um ébrio, né, um alcoólatra, fala, olha, naquele arrepio de consciência, olha, eu quero ser internado. Nós precisamos pegar essa pessoa naquele momento e levá-lo para internação, porque se a gente esperar... Não pode, né, deixar para o dia seguinte. Exato, ele, né, talvez no dia seguinte ele já não tenha mais essa consciência. Então esse alinhamento entre a polícia militar, a guarda municipal e o poder público municipal, ele tem que ser direto e diuturno também, né? Porque às vezes se pegava um indivíduo nessa situação, se levava para o centro lá de triagem, ele era catalogado, né, feito um cadastro dele, falou, daqui 3 dias nós vamos, né, providenciar uma eventual internação. Só que daqui a 3 dias, às vezes, esse indivíduo nem estava mais ali no local, não tem como identificar, não encontrava mais. Então, a nossa ideia é afinar realmente esse discurso, né, para que as pessoas entendam, o poder público entenda em todas as suas esferas que isso virou prioridade na cidade de Rio Preto, né? Porque a grande alegação, Gabriel, é que, olha, às vezes só porque a pessoa está em situação de rua, ela vai ter prioridade no sistema de saúde? Não, ela tem que entrar numa fila. Olha, só porque a pessoa está em situação de rua, ela tem direito a tirar uma passagem lá para ir para a cidade dela. Mas espera aí, isso virou um problema social em Rio Preto. Então, isso agora tem que ser prioridade, né? Se a gente quiser resolver, né, esse problema ou mesmo minimizar, isso tem que ser prioridade, né? Então, não adianta... porque a pessoa está com um problema, levar para a área de saúde e falar, olha, vai entrar na CROSS, vai entrar num atendimento normal. Não é normal. Por quê? Essa pessoa, para que a gente resolva um problema, tem que ser levada em conta pelo poder público como uma prioridade do poder público que quer resolver essa problemática. E graças a Deus aqui em Rio Preto, falo isso por conhecer a nossa realidade, todos os órgãos públicos andam muito bem alinhados, né? Eu não preciso dizer do judiciário, lá com o doutor Pelarim, não preciso dizer da Defensoria Pública com o doutor André, não preciso dizer do prefeito, da secretária de Assistência Social, do secretário de Saúde, da Polícia Militar, da Guarda Municipal, enfim, do Ministério Público, né? Nós nos conversamos muito bem, né, aqui em Rio Preto. Eu acredito que essa consonância aí de ideais vai levar a uma minimização desse problema aí que nós estamos enfrentando no momento atual. Coronel, o maior desafio de segurança pública que se impõe em Rio Preto hoje é a guerra das gangues, a explosão de homicídios. Neste último ano, segundo o relatório da Secretaria de Segurança Pública, foi o maior número de mortes violentas em Rio Preto em comparação quase com os últimos 20 anos. O trabalho da Polícia Militar e da Polícia Civil se convergem nesse sentido, porque a Polícia Militar é a polícia que está na rua e a Polícia Civil é a polícia que investiga. Num primeiro momento, essa guerra de gangues se tratava como uma disputa por pontos de tráfico de drogas. Chegou no momento em que virou um revanchismo,
mata-se de um lado, consequentemente a gente pode esperar que na mesma semana ou na semana seguinte vai morrer alguém do outro lado por pura vingança, não necessariamente por ocupação de território. Como superar esse desafio? O senhor defende maior comunicação entre a Polícia Militar e a Polícia Civil no sentido de compartilhamento de informações? Olha, isso já está acontecendo, viu, Josiane? Aliás, trago um dado aqui, né? Até relevante, que se nós compararmos, né? Nós iniciamos esse trabalho dia 5 de janeiro aqui em Rio Preto, esse trabalho que eu chamo de policiamento preditivo. Nós já reduzimos, se a gente comparar com janeiro de 22, nós reduzimos em 39% o número de homicídios na região de Rio Preto. Se nós viermos para Rio Preto, essa redução ainda é melhor. Aí nós não tivemos nenhum latrocínio, que é muito bom que se diga, porque o crime que causa mais impacto na insegurança das pessoas é o latrocínio. É aquele cidadão de bem que tem a sua casa invadida, ele é morto para que se subtraia os bens da residência. É o cidadão de bem que vai tirar o dinheiro no banco, ele é abordado no seu veículo, é morto para que o veículo e o dinheiro seja subtraído. Então esse é um crime abominável por nós policiais, né? Nós não tivemos nem um latrocínio na nossa região, que já é um dado positivo. Os homicídios aqui em Rio Preto, se nós formos avaliar qualitativamente, nós pegamos cada homicídio e fazemos essa qualificação, né, do que aconteceu, a gente vai ver que nós vamos cair, na grande parte deles, pela questão de ligações com o tráfico de drogas e homicídios passionais. Tá? Em relação ao tráfico de drogas, essa é a parcela que nós podemos entender que tem uma participação mais específica da polícia. Né? Acredito que você há de convir que um homicídio passional, ele é muito difícil, quase que impossível de ser coibido pela polícia. Mas até isso nós passamos a fazer com a nossa mediação de conflitos. Então, quando existe algum problema passional mais sério que o policial detecta lá na ponta da linha, numa ocorrência, uma briga de marido e mulher que chegou próximo a um esfaqueamento, ou mesmo um disparo de arma de fogo, ou uma agressão física, além das medidas criminais, nós temos lá no 17º Batalhão nosso setor de mediação de conflitos para trazer esse casal, explicar as consequências, mostrar exemplos catastróficos que nós tivemos para evitar um mal maior. Então, nós já atuamos nessa seara preventiva. Mas há de convir que é difícil a gente coibir o homicídio passional. Nós tivemos agora recentemente um caso eminentemente passional, nós estamos avaliando, né? Nós já estamos aí com os nossos levantamentos bem avançados, e a gente acredita até que vai ter êxito na prisão dos autores. Né? Essa troca de informações entre Polícia Militar e Polícia Civil, no atual momento, ela é absoluta. O Dr. Cavalcante é uma das pessoas, um dos delegados de polícia mais acessíveis que nós tivemos aí nos últimos tempos. Não existe absolutamente problema de rivalidade policial, nós agimos realmente em conjunto, nosso contato é absolutamente direto, e isso vai propiciar para a região aqui, eu acho que êxitos aí na diminuição não só dos homicídios, mas dos outros crimes também. Então eu acho que é uma abordagem superficial, a gente poderia ficar discutindo isso por um longo período, né? Mas eu acredito que isso vai dar um resultado positivo. Eu não acredito, Josiane, no atual momento que a gente esteja tendo algum tipo de, entre aspas, guerra de gangues. Né? Nós tivemos um problema lá atrás que, a nosso ver, aí, ele foi solucionado. Vários indivíduos aí foram presos, e aqui eu tenho que registrar a participação do Dr. Pelarim, porque o Dr. Pelarim, como juiz da Vara da Infância e Juventude, nós tínhamos muitos menores envolvidos nesses crimes. Ele proporcionou aí, após a prisão por parte da Polícia Militar e a atuação do Ministério Público, a apreensão de diversos desses adolescentes. Isso fez com que esse tipo de crime diminuísse, né? E agora nós estamos atuando de forma mais incisiva na questão do tráfico de drogas, que tem levado a alguns homicídios. E os resultados já começam a demonstrar que nós estamos no caminho certo. Coronel, tem um assunto que eu acho que não pode ficar de fora dessa nossa conversa, que é a questão das câmeras nas fardas dos policiais, né? O senhor até comentou no início dessa entrevista que se vê mais alinhado realmente com o governo Tarcísio de Freitas agora, né? E a gente tem que lembrar que a campanha do governador Tarcísio, ela foi muito marcada por esse debate, né, das câmeras nas fardas, que na gestão Rodrigo Garcia já era algo, até aqui em Rio Preto já era dado como certo, que as câmeras estariam implantadas até dezembro do ano passado,
né? Mas o governador Tarcísio ele veio na campanha com um discurso diferente com relação a isso, até dando a entender que as câmeras não seriam implementadas. Agora, depois que ele assumiu, obviamente, ele moderou esse discurso, deixando claro que isso está sendo avaliado, né? Eu gostaria de saber do senhor mesmo, qual é a posição do senhor como comandante do CPI-5, né, e também em que pé que está essas discussões, né, no Estado e aqui na nossa região. Olha, em relação às câmeras, existe um cronograma que está sendo, que prossegue na corporação, né? E em relação à utilização ou a não utilização da câmera, eu acho que o governador já deixou bem claro qual que é o posicionamento, o secretário de Segurança Pública deixou bem claro, e eu como comandante da Polícia Militar, estando alinhado com os princípios do governo, da secretaria, nós vamos adotar exatamente aquilo que for determinado para a Polícia Militar da região, né? Então, basicamente é isso. Mas o que foi determinado pelo governo? A continuidade do projeto da utilização das câmeras. Aqui em Rio Preto, esses equipamentos já chegaram, né? Não chegaram aqui em Rio Preto. Existe um cronograma que está sendo feito, né, pelo comando da corporação, junto com a Secretaria de Segurança Pública, que vai ser obedecido, e no momento oportuno, em nós recebendo esses equipamentos, eles vão ser utilizados. O senhor é um estudioso desse assunto. Em que termos o senhor considera que seria adequada a instalação de câmeras? Olha, eu acredito que o projeto que a Polícia Militar está implementando, com algumas inovações, ele vai ser bastante importante. O que tem sido colocado, né? Tem sido colocado que nós precisamos agregar a esse projeto de câmeras outras funcionalidades que ajudem o policial na execução do seu trabalho, inclusive que produzam provas mais robustas para que o Ministério Público tenha mais instrumentos depois no momento da denúncia e até o juiz no momento da condenação. Então a questão da identificação facial do criminoso que vai ser abordado, ou mesmo uma pessoa que venha a ser abordada, né? Existe possibilidade de você agregar informações para o policial quando ele recebe uma informação, e a nossa central, o Copom, ele já consegue, o policial voltando a câmera para uma placa, fazer a leitura da placa e saber que aquele veículo é um veículo produto de furto ou produto de roubo. Isso, com a integração do Cortex com o Detecta e tudo mais, nós vamos possibilitar novas funcionalidades que vão permitir para o policial que ele tenha uma segurança maior no campo de atuação e também produzir provas que vão ser muito úteis lá quando se pensar no processo criminal. No que diz respeito à privacidade do policial, o senhor entende que em alguns momentos ele teria a prerrogativa de desligar o equipamento? Olha, no sistema da Polícia Militar de São Paulo, existe aquela gravação em segundo plano, né? Que ela tem por condão aí ficar absolutamente sob sigilo. Né? Então não se, por vezes se veicula isso de maneira equivocada, né? Mas não é toda a imagem, né, que o policial produz ali no seu turno de serviço que ela pode ser utilizada sem autorização do policial, sem que haja realmente uma investigação criminal da qual necessite essa imagem. Então essa, entre aspas, né, gravação em segundo plano, onde o policial pode, por exemplo, no momento de fazer um lanche, ir ao banheiro, conversar ao telefone e tudo mais, ela fica em segundo plano, sob um absoluto sigilo, e aí vai a responsabilidade do Estado, da polícia, dos comandantes, em deixar essas imagens realmente sob sigilo. E isso tem sido feito no momento atual. Então, só para quem está nos assistindo, nos ouvindo, ficar bem claro, a câmera ela grava o tempo todo, na prática é isso, ela grava o tempo todo, mas essas imagens só vão ser utilizadas aquela parte da ocorrência mesmo, que for requisitado dentro de uma investigação, né? Exatamente isso. Tá certo. Josiane, tem mais alguma coisa relacionada à segurança? Não, na verdade, segurança e também a questão política. Coronel, recentemente a gente passou por uma situação bem sensível no Brasil, né? Atentados democráticos, e aqui em Rio Preto nós temos notícia de envolvimento de policiais, principalmente da reserva. Como o senhor vê essa questão? Olha, não chegou ao meu conhecimento formalmente a participação de policiais nestes movimentos, né? A partir do momento que chegar formalmente ao nosso conhecimento, nós vamos apurar a conduta, aquilo que for legal, né? Logicamente, não há medida a ser adotada, aquilo que for ilegal, inconstitucional, as medidas cabíveis serão adotadas. Certo. Coronel, como o senhor já teve essa passagem pela política agora no último ano, eu sei que agora o senhor
está focado no comando do CPI-5, de forma institucional mesmo, mas o senhor tem pretensões de voltar para a política, até, quem sabe, como candidato a prefeito de Rio Preto, que é algo que nos bastidores muita gente até torce por isso? Olha, Gabriel, a experiência política na minha vida foi muito engrandecedora, como eu já disse aqui. Sou uma pessoa melhor hoje, um profissional melhor por essa experiência. Mas se eu tivesse que continuar na política, eu teria passado para a reserva e não estaria nesse momento aqui como comandante da Polícia Militar na região. Então não tenho pretensão alguma de ser candidato. Tá certo. Coronel, acho que é isso, Jô. Só uma última pergunta, Coronel. Numa entrevista, inclusive, ao Diário da Região, o senhor defendeu o armamento da população. Foi uma fala que teve bastante repercussão na cidade e na região. Queria saber se o senhor continua com o mesmo pensamento. Olha, o meu posicionamento aí é muito claro em relação a questões técnicas de polícia, isso sempre foram fundamentados, né? Só que nós temos que respeitar a legislação, que nesse caso é uma legislação federal, né? Por enquanto isso não é possível. Eu, como comandante de polícia militar, eu sou legalista. Eu tenho que respeitar as normas, as leis, a Constituição Federal, né? E as opiniões, elas podem ser exercidas num ambiente de debate doutrinário e técnico. Como comandante de polícia, nós somos legalistas. Coronel, muito obrigado pela participação do senhor no Diário Talks. O senhor quer deixar algum recado no final para a gente encerrar? Não, só gostaria de agradecer pela oportunidade, dizer que o Diário da Região tem prestado grandes serviços aqui para Rio Preto e região, inclusive ajudando a polícia, né, na veiculação aí de matérias de alerta, né, para a sociedade. Então, a imprensa, junto com a comunidade, que na verdade também são os olhos da polícia, são players aí importantes, né, para que a gente leve Rio Preto a um patamar que merece, de cidade, de ser uma cidade realmente uma das melhores para se viver, inclusive no que se refere à segurança pública. E agradecer, né, os meus valorosos homens e mulheres, policiais militares, que estão aí, agora chovendo, por exemplo, trabalhando nas ruas em prol da população, né? O meu agradecimento aos policiais, porque sem eles a gente não poderia realmente ter uma condição de segurança boa como nós já temos, mas que nós pretendemos ainda implementar para que seja melhor ainda. Tá certo, muito obrigado, Coronel. Obrigado, e você que está nos assistindo pode rever esse programa no YouTube e também nas plataformas de áudio, no Spotify, no Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. O Diário Talks está disponível em todas elas. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Muito obrigado.